Que nós já sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Na verdade, desde o período da manhã, nós já podemos ouvir, nós já podemos sentir a presença genuína do Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Arnóbio, da nossa coordenadora, porque, irmãos, desde quando eu vi o folder anunciando o tema do nosso ano, né, o tema do círculo de oração anual, Mulheres Autênticas, eu confesso para os irmãos que muito me alegrei em Deus e muito chorei, porque hoje pela manhã nós tivemos uma introdução muito profunda da nossa coordenadora, onde ela passou pela Bíblia, mostrando vários exemplos de mulheres, onde a Bíblia ela nos mostra a sua autenticidade. E a nossa dirigente deu uma introdução que eu confesso para os irmãos, que se o culto tivesse terminado após a ministração da irmã Jeane, certamente nós teríamos palavra dentro do nosso coração para caminhar os 358 dias do ano que falta, porque hoje são dia 7, não é assim? Então nós temos ainda pela frente 358 dias. E assim como Deus foi conosco em 2021, nos 365 dias que se passaram, assim Deus será comigo e com você em 2022. Só o fato, igreja, de nós estarmos aqui vivos, tendo o dom da vida, desfrutando do fôlego de vida dado por Deus, já é motivos de sobra para eu e você glorificarmos o nome santo do Senhor. Se nós formos fazer uma retrospectiva, certamente, muitos, se tivesse aqui a oportunidade, iria falar de algum ente querido ou de algum amigo que se foi, que partiu, mas olha onde eu e você estamos, aqui, glorificando a Deus, bendizendo o nome santo de Jesus e dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, palavra esta, irmãos, que já há alguns dias arde em meu coração, e tendo em vista o tema anual, né, do nosso ciclo de oração Vale da Bênção, e nada mais propício seria não falarmos de um exemplo bíblico de autenticidade. A irmã Jeane, ela falou a respeito desse adjetivo, e eu digo mais, ser autêntico, resumindo, é toda aquela pessoa que fala e que faz coisas onde a verdade impera. A verdade, ela sempre tem que ser o lema forte da vida do cristão, porque a verdade, ela nos liberta. Não é assim que diz a palavra? Livro de São Marcos, capítulo de número 5, versículos do 25 ao 34. Palavra esta bastante conhecida, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E eu tenho certeza que Deus, na tarde deste dia, tem uma palavra direcionada ao meu e ao teu coração. Livro de São Marcos, capítulo de número 5, versículos do 25 ao 34. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a piorar. Ouvindo falar de Jesus, grave essa frase, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos:
Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Quem pode diz amém. Por bondade, onde você está, curve a sua cabeça. E vamos orar nesta hora, pedindo a Deus para que a sua palavra, ela venha falar aos nossos corações. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Ah, Senhor Jesus, nós já te glorificamos por tudo quanto o Senhor tratou na tarde deste dia e por tudo quanto o Senhor ainda vai falar. Senhor, a palavra é tua. Senhor, o instrumento é teu, e nesta hora, Senhor Jesus, nós te clamamos, nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, através do teu Espírito Santo, falar com o teu povo. Ah, Senhor Jesus, se trata do primeiro ciclo de oração do ano, e nós já podemos sentir a tua presença, nós já podemos sentir a tua Shekinah em nosso meio, mas por bondade, Jesus, através da revelação da tua palavra, continua falando conosco, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer, porque na tua palavra está escrito que agindo o Senhor, quem é que pode impedir? E ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. Então, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Opera milagres, prodígios e maravilhas em nosso meio. Continua fazendo, Senhor, o teu querer e a tua vontade. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode diz amém. Irmãos, nós acabamos de ler um texto bastante conhecido. E o contexto desse texto vai falar a respeito do momento em que Jesus, ele está passando para outra margem do barco, e eis que uma grande multidão seguia. E acontece que agora um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, o interpele, o impede no meio do caminho para falar que sua filha está miseravelmente doente em casa. E nesse momento, Jairo então convida Jesus para ir até a sua casa, porém, no meio do caminho acontece algo que perante a multidão não era previsto, porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Ninguém que estava acompanhando Jesus no meio da multidão imaginava que havia ali, no meio daquelas pessoas, uma mulher que padecia há 12 anos de uma grande enfermidade. E os estudiosos vão dizer que há quem fale que ela padecia 12 anos consecutivos desse fluxo sanguíneo. E nós sabemos que o período menstrual, mês a mês, é muito dificultoso para muitas mulheres. Muitas sentem grandes dores, sentem cólicas, outras ficam até acamadas. E imagine você passar 12 anos com fluxo contínuo de sangue, sentindo dores, sentindo desconforto, vivendo à margem da sociedade, porque segundo a lei de Moisés, todas as mulheres que estavam no período da menstruação, elas precisavam ficar à margem do arraial, porque elas eram vistas como pessoas impuras, e tudo quanto elas tocavam tinha que ficar impuro. Mas eu quero dizer uma coisa nessa tarde: aquilo que trazia para esta mulher vergonha, Jesus transformou em dupla honra. Em um dado
dado momento, esta mulher vivia enclausurada, em um dado momento de sua vida, por 12 anos, e não foram 12 dias, ela viveu à margem da sociedade, então ela não desfrutava de uma vida social, ela não desfrutava dos bens comuns que as outras mulheres viviam em sociedade, porque qualquer coisa que ela tocasse, qualquer coisa que ela pegasse, era considerado impuro, inclusive ela mesma. E segundo a lei, se ela fosse vista no meio da sociedade, ela poderia, inclusive, ser apedrejada. Mas no versículo 27 está escrito que ela, quando ouviu falar de Jesus, ela se posiciona e toma uma atitude. Porque muitas vezes em nossa vida, diante das dificuldades que nós atravessamos, se faz necessário que eu e você venhamos a nos levantar e a tomar uma atitude. Certa vez Neemias, quando ouviu falar acerca que Jerusalém tinha tido os seus muros e suas portas derribadas, ele teve diante de si o poder da escolha. E que escolha foi essa, irmã Jéssica? A escolha de se levantar e fazer alguma coisa, ou de simplesmente ficar inerte. E na tarde deste dia, Deus, Ele brada no meu e no teu coração, para que você se posicione como um verdadeiro crente cristão autêntico. A autenticidade fala da verdade, mas a autenticidade também fala de posicionamento diante de Deus. E esta mulher, que a Bíblia ela não revela o seu nome, mas que pelo contexto nós imaginamos que ela era judia, quando ela escuta falar de Jesus, ela toma uma atitude diante da situação que ela está vivendo, porque ela sabia que aquela era a única oportunidade que estava diante dela. Quando ela escuta falar de Jesus, ela toma uma atitude e diz: é minha única oportunidade. E não está escrito aqui na Bíblia, irmãos, mas nas entrelinhas nós podemos conjecturar que ela imaginou: ou eu faço alguma coisa, ou eu vou continuar vivendo, padecendo, porque a Bíblia vai dizer que ela gastou, irmã Sandra, todos os recursos que ela tinha. Durante 12 anos, imagine quantos médicos, quantos conhecedores de ciência aquela mulher ela não procurou, aquela mulher ela não buscou para que fosse curada. E assim acontece muitas vezes em nossa vida. Quando a gente é acometido de alguma enfermidade física, a primeira coisa que a grande maioria faz não é buscar a Jesus em oração, mas buscar a medicina física. Deus, Ele deixou a ciência sim, para que nós possamos buscar como recurso, mas o recurso do verdadeiro cristão autêntico em primazia é o doutor Jesus. Deve ser o doutor Jesus. Porque quando o doutor Jesus ele age, irmãos, não existe medicina avançada que possa entender o agir do doutor Jesus. Aonde o doutor Jesus opera, ele faz um milagre sem deixar cicatriz. Aonde o doutor Jesus coloca as mãos, enfermidade sai sem deixar rastro. Aonde o doutor Jesus opera, não existe nenhum fio de cabelo e nenhum rastro que fique evidente aos olhos humanos. Porque Ele é Deus, 100% Deus, onisciente, onipotente e onipresente. Este mesmo Deus que eu e você servimos. E quando esta mulher ela escuta falar de Jesus, ela toma essa atitude, ela toma esse posicionamento. E muitas vezes eu e você precisamos nos levantar diante de Deus e tomar um posicionamento. Porque o posicionamento não é uma atitude fácil de se fazer. Tomar uma atitude, fazer uma escolha, os irmãos há de convir que não é uma tarefa fácil. Muitas vezes nós nos acovardamos diante da multidão, Reneia, Súpria de Canahai, porque muitas vezes a multidão nos aperta, muitas vezes a multidão tenta impedir de nós conseguirmos chegar na bênção, mas Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer
tão somente você romper nessa tarde e se levantar como esta mulher que, quando tão somente ouviu falar de Jesus, ela se levanta. Imagino eu, irmãos, que sentindo dores, imagino eu que o fluxo ali jorrando através dela, mas ela se levanta, vai se arrastando, gemendo e chorando, e chega por detrás da multidão, porque ela sabia que se ela fosse pela dianteira ou se ela viesse pela frente, ela poderia ser apedrejada. Mas essa mulher, de uma forma estratégica, ela observa que só existia uma maneira de romper a multidão, que era chegando por trás. A multidão certamente o apertava, certamente a tangia para que ela não conseguisse chegar em seu objetivo. Mas quando um cristão autêntico se posiciona diante de Deus, não existem barreiras que possam impedir e deter o seu caminhar, quando ele coloca a sua vida diante daquele que pode fazer todas as coisas. E aquela mulher, ela entendia isso, porque muito ela tinha ouvido falar de Jesus e do poder de Jesus. E quando ela se levanta, quando ela vai caminhando, ela finalmente consegue tocar na orla do vestido do mestre. E eu acho engraçado, porque Jesus, ele faz uma pergunta que quem escuta acaba reagindo como os discípulos aqui. Jesus, quando ele sente que alguém de uma forma diferente o toca, alguém que de um coração contrito o toca, porque quando um crente verdadeiramente se coloca diante de Deus com um coração contrito, como o salmista Davi disse, Deus não despreza o seu coração. Existe uma coisa, irmãos, que lendo a Bíblia eu descobri, e o que é, irmã Jéssica, é que Deus não suporta um coração contrito na presença dele. Quando um verdadeiro adorador se predispõe a confiar no Deus de Israel, querido, ele se levanta do trono a seu favor, e não existe nada que possa deter as suas mãos, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Jesus, quando ele sente aquele toque, ele olha ao seu redor e diz: quem me tocou? E os discípulos, de uma forma até irônica, começam a perguntar a ele: mas Senhor, o Senhor não vê que uma multidão está te cercando? Que certamente o Senhor recebeu vários toques. E eu acredito, irmãos, que Jesus olha para eles com aquele olhar meigo e diz: mas esse toque foi diferente. Esse toque não foi um toque normal. Esse toque foi um toque de uma pessoa que tem um coração contrito. E quando Jesus, ele faz essa pergunta, aquela mulher cheia de medo, cheia de frustração, com medo de ser apedrejada, com medo de ser morta, ela toma a atitude de falar a verdade, porque ela entende que se ela falar a verdade, por Jesus ser a pessoa que é, ela certamente alcançaria misericórdia. E quando ela revela o que tinha acontecido, quando ela conta para Jesus o seu problema, Jesus olha para ela e diz: mulher, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Nessa tarde, Jesus diz para algumas pessoas aqui que é necessário desenvolver a fé, que é necessário desenvolver raízes, que independente das circunstâncias que você esteja atravessando e passando, você precisa tocar na orla do manto. Você precisa tocar para ter uma vida transformada em uma mente renovada pelo poder da palavra de Deus. Porque muita gente em nosso meio não carrega enfermidade física, mas carrega enfermidades da alma, carrega enfermidades psíquicas, carregam muitas vezes bloqueios sociais que não conseguem romper, e isso faz com que muitas vezes você não sirva a Deus, você não sirva a Jesus verdadeiramente como ele necessita ser servido. Você muitas vezes se sente amedrontado pela multidão. Muitas vezes você olha o gigante, mas não vê que o dono do gigante é o dono da sua vida também. Que quando Davi olhou para Golias,
Pai. Davi, ele não viu o gigante, mas ele viu o Deus que o servia. E com apenas 5 pedrinhas ele derrubou o gigante. E ei, Deus manda eu te dizer nessa tarde que o gigante na tua vida vai cair por terra, mas tão somente você precisa se posicionar e tocar na orla do manto do meigo nazareno. Esta mulher, irmãos, ela vivia à margem. Essa mulher, ela não conversava com ninguém. Essa mulher não tinha honra. Mas a partir do momento em que ela se posiciona, em que ela toma uma atitude, o nome dela é registrado com dupla honra. Uma mulher que vivia à margem, esquecida, que muitas vezes as pessoas olhavam e desprezavam. Talvez não só pela sua forma de vida, porque ela tinha aquele fluxo de sangue, mas por conta da forma que ela vivia, de uma forma moribunda, de uma forma que talvez as suas roupas, os seus trapos, fizessem com que as pessoas se repelissem dela. Mas quando ela toca em Jesus, aqueles que a viam de uma forma pejorativa, começa a ver ela com dupla honra. E é por isso que o nome dela foi registrado nas Sagradas Escrituras. Ei, eu não sei como você está sendo visto. Eu não sei qual é a multidão que você está enfrentando nessa tarde. Mas o tema é cristão autêntico. Independente das circunstâncias, exerça a sua cristiandade, exerça a sua autenticidade. Não pasme, não se espante, não tema a multidão. Rompa nesta tarde, na certeza de que Deus te trará dupla honra. Ninguém imaginava, igreja, o que iria acontecer na vida desta mulher. No meio do caminho, irmãos, não era um percurso natural. Jesus, ele estava a caminho da casa de Jairo, mas no meio do caminho, algo extraordinário acontece com essa mulher aqui. E Jesus, ele está aqui nessa tarde para te dizer que assim como ele operou na vida desta mulher do fluxo de sangue, ele está disposto a operar na sua vida também. Ele está disposto a se levantar por você também, desde que você se posicione diante dele. É o primeiro ciclo de oração do ano. Mas quantos círculos de oração no ano passado eu e você não viemos e ouvimos testemunhos edificantes, ouvimos transformações abençoadas de vidas, curas. A exemplo da minha vida, no ano de 2021, Deus me deu a minha bênção, que foi o meu filho. Uma gestação totalmente improvável, e está aí o Gael, cheio de vida. E no próximo mês fará 1 ano. Porque é assim que Jesus faz. Em um dado momento eu pensei que a minha vida fosse acabar quando eu perdi o meu primeiro bebê. Eu não entendia o que Deus estava querendo. Porque muitas vezes Deus permite processos que durante o processo você não consegue enxergar o que Deus tem para mim, para a sua vida. Você não consegue ver o que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes a gente só vai entender a vontade de Deus depois que a gente passa o processo. Que a gente olha para trás e vê a nossa trajetória. Toda trajetória tem um objetivo. E esse objetivo é traçado nos céus. E ninguém pode deter a sua vida diante de Deus. Ninguém pode parar os planos de Deus para a sua vida. Aquilo que Ele traçou, as metas, os projetos. Ninguém pode deter, apenas uma única pessoa. E quem é a irmã Jéssica? É eu e você mesmo. Nós somos os únicos, irmãos, que podemos deter os planos de Deus na minha ou na sua vida. Deus, na tarde desse dia, Deus, na tarde desse dia, Ele te convoca a tomar uma atitude, a tomar uma escolha, a não fazer as mesmas coisas que você fez em 2021.
Geralmente, quando finda-se um ano e nós adentramos no ano novo, a gente traça metas. A gente pega um caderno como esse, ou uma folha qualquer, pega uma caneta. Eu particularmente eu tenho essa prática, e eu acredito que muita gente tem. A gente começa a anotar. Começa a anotar o que não deu certo, atitudes que nós tomamos que não deu certo, e atitudes que nós gostaríamos de ter, ou objetivos, ou metas de vida que nós gostaríamos de alcançar. E eu não sei o que você apresentou a Deus na virada do ano, porque eu não tenho o poder de ser onisciente, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que você apresentou a Deus em oração. O Espírito Santo de Deus sabe tudo o que você falou para Ele em oração, do que você fez e do que você não fez em 2021, e daquilo que você projeta para 2022. E eu te digo uma coisa: tudo o que você projetou, se estiver de acordo com a vontade de Deus, vai se cumprir. Tudo o que você projetou, se estiver de acordo com a vontade de Deus, vai se cumprir. Você não entendeu? Tudo, absolutamente tudo que você projetou, se estiver de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, vai se cumprir. Mas para que se cumpra os propósitos e os planos de Deus na minha e na sua vida, é necessário sermos autênticos. É necessário termos autenticidade, falarmos a verdade, agir com a verdade. Eu acho lindo, irmãos, quando a gente está navegando no Novo Testamento e a gente vê que Jesus, ele deu 2 novos mandamentos mediante a lei. Ele falou que o novo mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo não como a nós mesmos. Isso está de acordo com a antiga lei, mas é amar ao próximo como Ele nos amou. Porque muita gente não se ama a si mesmo. Muita gente não sabe nem o que significa amor. Fala de amor, fala de compaixão, fala de comunhão, que tem comunhão com o próximo, que tem amor ao próximo, mas na essência genuína não se comprova uma autenticidade. Não se pode viver de joelhos dobrados com uma máscara no rosto. Hoje nós vivemos de máscara, sim, por conta de um processo pandêmico que nós estamos vivendo, mas diante de Deus ninguém usa isso aqui. Ei, Arábia Súpria, Decanahaçui. Não tinha planejado nada, irmãos. O que eu estou falando aqui está descendo quentinho do céu. Ou nós somos o que dizemos ser, ou nós não somos. De fato, a irmã Jeane falou algo muito profundo. É muito fácil subir aqui e dizer, é assim, assim, assado. Difícil é viver. E é ser o que você prega, não só aqui, porque aqui é fácil. Avivamento não é aqui não, avivamento é lá fora. Transformação é lá fora. Quem as pessoas dizem que eu sou diante de Deus, através do meu testemunho pessoal, através das minhas atitudes. Eu creio, irmãos, com toda a certeza do meu coração e com toda a fé que eu tenho no meu Deus, que 2022 será um ano de bonança. Reneia, Súpria de Canahaçui. Quando eu estava orando na virada do ano aqui na UFADES, eu disse, Deus, eu creio que 2022 vai ser um ano bom. Aí o Espírito Santo bradou em meu coração e disse, não é bom, vai ser só bonança. Vai ser 3 vezes mais o que você imagina. E eu cheguei em casa tomando posse dessa palavra, bonança, bonança, bonança. Mas para que a bonança ela chegue até a nossa vida, se faz necessário se levantar com uma atitude. E não atitude da boca para fora. E não atitude apenas para as pessoas ver que você está tomando uma atitude. Porque esta mulher, quando ela se levanta, ela não chega na frente das pessoas para mostrar que ela está se levantando. Não, mas ela chega por detrás. Porque ela se preocupa como as pessoas a veem e que como talvez as pessoas vão reagir
com aquela atitude. Precisamos dar as mãos à pessoa que nós sentamos do lado. Precisamos, irmãos, viver esse evangelho da forma que ele deve ser vivido. Porque não podemos servir a dois senhores. Não existe dois tipos de água para jorrar dentro do nosso ser. A Bíblia diz que do nosso ventre deve fluir rios de águas vivas. Da nossa boca não se pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Ou se é ou não é. E quando essa mulher ela toma uma atitude, ela está nos dando algumas lições. E a primeira é não atentar para a multidão. Não atentar para o que as pessoas dizem ao meu ou ao seu respeito. Não atentar para o que está sendo falado e propagado sobre o meu e o seu respeito. Você não deve se preocupar com o que as pessoas falam de você. Você deve se preocupar com o que Deus pensa ao seu respeito. Você deve se preocupar não como as pessoas te veem diante de Deus, mas como Deus te vê diante dele. Esta mulher conseguiu, irmãos, o que tanto almejava. Mas para isso ela passou 12 anos da sua vida. 12 anos de frustração. 12 anos de silêncio. Eu não sei quantos anos o silêncio de Deus está pairando na sua vida. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que haverá uma quebra de silêncio este ano. Que a bênção que você tanto espera, que a bênção que você tanto almeja, ela vai chegar. Mas para isso, algumas agruras da sua vida precisam ser retiradas. O crente, ele faz necessário passar pela moinha, pela peneira. Vocês já viram como o trigo é separado do joio? Se coloca na peneira, joga, bota de novo, chacoalha novamente, para que o trigo seja separado do joio. E esse processo de chacoalhar, muitas vezes o trigo se arranha, muitas vezes o trigo se machuca, mas no tempo determinado, quando ele é processado, ele é separado do joio. E quem está na agricultura consegue identificar quem é o trigo e quem é o joio. Quem está na agricultura, o verdadeiro agricultor, ele conhece a verdadeira raiz. E ele sabe identificar, porque a olho nu é impossível a gente conseguir discernir quem é joio e quem é trigo. A olho nu, nós não conseguimos separar o joio do trigo, mas o verdadeiro agricultor, ele separa. Há um tempo de bonança para mim e para a sua vida em 2022. Mas para isso, precisamos ser autênticos. Falar a verdade, doa quem doer. Sermos quem somos diante de Deus. Não andar cocheando em dois pensamentos. Não desejar ao próximo aquilo que a gente não quer para si. Deia súpria. De canarraçui. Dirimião de faço, de covia, de castro. Precisamos ser diante de Deus o que nós fomos separados para ser. Ser escolhido, ser santo, é ser separado. E ser separado é ser diferente. E a irmã Jeane, ela foi muito feliz quando ela falou que ser diferente não tão somente se trata de vestes. Vestes é importante porque não diz quem nós somos, na essência, mas fala da nossa identidade, principalmente o assembleano. Nós somos reconhecidos lá fora porque nós temos uma identidade cultural cristã com relação às nossas vestes, mas também com relação às nossas falas. Eu acho engraçado que quando a gente está conversando com alguém que não serve a Jesus, de repente a pessoa solta assim: sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Isso é linguagem de quem, irmãos? É de crente. E de crente genuíno, de crente que medita na palavra dia e noite, de crente que verdadeiramente serve a Deus, de espírito, alma e corpo. É uma
tricotomia. Eu não posso servir a Deus apenas com meu corpo, eu sirvo a Ele com meu espírito, com minha alma e com meu corpo. É o meu espírito que é o meu elo de comunicação com Deus. A minha alma é o centro das emoções, mas o meu corpo é onde habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus não habita em corpo sujo. O Espírito Santo de Deus não habita em imundície. O Espírito Santo de Deus se agrada da verdade, porque Ele é a verdadeira verdade. Deus, na tarde desse dia, Ele te convoca a você tomar uma atitude. Esta mulher, ela vivia à margem. E eu não sei se você está vivendo à margem. Mas essa mesma mulher que vivia à margem, Deus deu a ela dupla honra. Dupla honra pela sua atitude humilde e de verdade. Porque na hora que Jesus perguntou, ela poderia, irmã Marinalva, não falar a verdade. Ela poderia ficar calada, até mesmo porque Jesus não sabe de todas as coisas. Mas não. A Bíblia vai dizer que mesmo ela tremendo, mesmo ela temendo, ela fala para Jesus a verdade. Ela diz a Ele tudo o que ela passou nos últimos 12 anos de sua vida. Conte para Jesus o que você está passando. Ele é onisciente, sim, mas Ele tem prazer em te ouvir. Mas quando Ele nos escuta, isso não significa dizer que Ele vai nos dar uma resposta de imediato. Muitas vezes, irmã Antônia, a resposta de Deus é silêncio. Mas o silêncio de Deus não é punição. O silêncio de Deus é protetivo. O silêncio de Deus para mim, para a sua vida, não é porque Ele quer te castigar. Não, pare com isso. O Deus que você serve não é um Deus carrasco. Ele é um Deus justo e um Deus de amor. Mas se Ele não te responde da forma que você espera, isso não significa dizer que você deve se desesperar. Mas que você deve agradecer, na certeza de que a vontade dEle para mim e para a sua vida é a melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero finalizar aqui dizendo: seja autêntico. Seja verdadeiro. Tenha prazer na verdade. E a verdade é as Sagradas Escrituras. Quem verdadeiramente medita nas Sagradas Escrituras não anda desgarrado. Quem verdadeiramente medita na palavra do Senhor, sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Quem verdadeiramente medita na palavra do Senhor, não tem dúvida. Diante de uma batalha, ele não para. Diante de uma batalha, ele conhece o general a quem ele serve. Seja autêntico. E tome uma atitude nessa tarde. Olhe para sua companheira. Olhe para sua irmã, até aquela que você tem dias ou meses que não fala. Se é que você pode, se é que você consegue. Eu tive um determinado pastor, na minha adolescência, que ele falava assim: se você consegue, olhe para a batata do olho da sua irmã agora. Olhe para a batata do olho dela. E diga: eu te amo em Cristo Jesus. Será que você consegue dizer isso? Será que você consegue olhar para a batata do olho da sua companheira, da sua irmã, do seu irmão, e dizer: eu te amo em Cristo Jesus? Mas olhe mesmo com essa máscara que às vezes impede o nosso olhar, a nossa visão. E olhe e diga para ela: eu te amo em Cristo Jesus, porque se eu não te amar, eu não vou subir não. Viu, irmã Érica? Eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo, irmã Jeane. Eu te amo, irmã Gessina. Irmã Antônia, eu te amo em Cristo Jesus. Irmã Sandra, eu te amo em Cristo Jesus. Ei, a súplia. Amar ao próximo não como a nós mesmos, mas como Jesus nos amou. É este o novo mandamento de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que 2022 de fato seja um ano de bonança.
e que verdadeiros crentes venham ser autênticos diante de Deus e diante dos homens. Porque a autenticidade, ela é conferida. Quando ela é conferida diante de Deus, ela também é atestada pelos homens. Nós conseguimos enxergar a autenticidade na vida de alguém. Aqueles que são verdadeiramente espirituais, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na vida, conseguem enxergar a autenticidade e a autoridade de Deus na vida de uma pessoa. E quando nós vemos a autoridade de Deus na vida de alguém, a gente respeita, a gente admira, e a gente diz: Senhor, eu te glorifico pela vida da irmã fulana, eu te glorifico pela vida do irmão ciclano, porque verdadeiramente é um santo e uma santa mulher de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus em Cristo Jesus possa nos auxiliar naquilo que for preciso para tirar as agruras do nosso ser, para tirar as imperfeições. É fato que o ser humano ele é imperfeito, nem tudo o que eu tenho de imperfeito será tirado, nem tudo o que você tem de imperfeito será tirado, mas no mundo espiritual, a verdade, ela precisa ser vivida da forma que o verdadeiro evangelho ele nos ensina. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.